Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast da Emergência. No episódio de hoje vamos falar sobre urgências dialíticas e conosco está a doutora Patrícia. Tudo bem, Paty? Opa, Adriel, tudo ótimo. Primeiramente, agradecer aí o convite, né? A gente sabe que emergencista e residente de emergência adora gravar podcast, então, simbora. Meu nome é Patrícia Lopes, mas todo mundo me conhece como Paty, né? Então, é mais fácil vocês me conhecerem como Paty. Eu sou já médica emergencista titulada pela Abramed. Estou nos 45 do segundo tempo do meu R3, aqui terminando já os últimos minutos finais. Sou residente do Ceará, né, do Instituto Dr. José Frota, que é o maior hospital de referência de trauma aqui do Ceará. Além disso, eu tenho pós-graduação em medicina intensiva pela AMIB, né, já trabalhei um tempo antes da residência em UTI e tal. Fiz durante a residência aí uma pós-graduação em gestão hospitalar e estou terminando um MBA em gestão também, que eu gosto muito dessa parte. Trabalho na empresa Emergency Talks, né? Eu sou diretora de operações, instrutora do melhor curso de ultrassom Vera-Leite do país, viu? Emergency Focus. Tem que vender o peixe da empresa, é importante. E é isso. É isso então, trouxe uma convidada extremamente qualificada. Então, vamos lá. Antes da gente começar falar a minha história que eu trouxe hoje aqui para vocês. Então, vocês imaginem só, a gente vai falar de urgência dialítica e hoje, se um paciente dá entrada em um pronto-socorro com urgência dialítica, seja ela qual for, o nome da síndrome já diz, a urgência é dialítica e, portanto, para resolver o problema, nós devemos realizar a diálise. E quando não havia diálise, o que acontecia? Bem, quando não tínhamos diálise, o paciente com insuficiência renal aguda morria. Simples assim. Então, eu coloco a diálise na minha lista de descobertas salvadoras de vida. O rim que para de funcionar precisava de algo que pudesse substituir sua função enquanto ele se recuperava, ou não se recuperava. Veja, o pai da hemodiálise pode ser considerado Willem Kolff, um médico holandês que desenvolveu a primeira máquina de hemodiálise em 1943, em uma Holanda invadida pelos nazistas. Willem já estava estudando um método para tentar resolver a insuficiência renal antes da invasão alemã. Durante a invasão, ele foi enviado para trabalhar em um hospital bem no interior com poucos recursos. Não à toa, a primeira máquina de hemodiálise foi feita com itens bem comuns e pouco sofisticados, como por exemplo, a membrana utilizada para fazer a diálise do sangue era pele de linguiça. O motor da máquina de diálise era uma máquina de lavar. Outro item presente na máquina de diálise eram latas de cerveja. Essa primeira máquina de Willem funcionava assim. Uma quantidade de sangue do paciente era removida, colocava em um recipiente estéril. Esse recipiente era colocado num suporte acima da máquina de diálise. A diálise era ligada e daí o sangue era sugado para dentro de um tambor onde estava em contato com a pele de linguiça que estava embebida em um líquido, que era o dialisato. Esse sangue então era filtrado e transferido para outro recipiente estéril. O segundo recipiente, agora com sangue dialisado, era colocado em um suporte acima do paciente e conectado a uma veia puncionada. Ou seja, o sangue retornava para o paciente meio que como numa bolsa de concentrado de hemácias. Não sei se deu para perceber, mas essa primeira diálise precisava de drenagem manual do sangue do paciente e todo o sangue removido era devolvido. Logo, a hemodiálise não conseguia tirar volume, algo que hoje é possível. Willem testou sua máquina em alguns pacientes. Tratou, se não me engano, 16 e deles 15 morreram. A que sobreviveu era uma senhora em um provável coma urêmico que após 11 horas de diálise se recuperou do coma e sobreviveu mais 7 anos. As máquinas então se aperfeiçoaram muito, se desenvolvendo principalmente nos Estados Unidos, para onde o Willem foi depois do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas veja, a diálise era utilizada apenas em casos de insuficiência renal aguda. Diálise para pacientes renais crônicos não era realizada e nem incentivada, por 2 motivos. O primeiro, os médicos acreditavam que nenhuma máquina seria capaz de substituir permanentemente o rim. O segundo motivo era simples, o acesso venoso da diálise. A diálise foi desenvolvida antes do catéter de diálise e antes da técnica de fístula para diálise a longo prazo. Isso significa que para cada sessão de diálise o paciente era puncionado com agulhas grossas e que ao passo de algumas sessões o paciente já não tinha mais nenhum local para puncionar acesso venoso ou arterial.
Então, o que barrou inicialmente o desenvolvimento da diálise para os pacientes crônicos foi a ausência de uma forma de acesso efetiva para realizá-la. Para ter uma noção, a primeira máquina de hemodiálise de William, como disse, é de 1943. A partir daí, lentamente, ele começou a ser utilizado para tratar insuficiências renais agudas. As insuficiências renais crônicas foram ser tratadas definitivamente por diálise somente 20 anos após. Bem, Paty, dito toda essa história, agora equipados com nossas máquinas e nossos catetas de diálise, me diga, quais são as urgências dialíticas? Vamos dar nome às coisas aqui. Cara, realmente eu não fazia ideia que tinha toda essa história aí por trás envolvida, né? Então, muito, muito bacana. Não sei nem onde é que se arranjou toda essa história da diálise, né? Mas vamos lá. É segredo, é segredo. Então, a grande decisão do emergencista no departamento de emergência é decidir, né, a tomada de decisão de quando uma diálise de emergência deve ser indicada para os pacientes que vão chegar com um quadro agudo. E aí o que a gente precisa saber, né? Quais são as chamadas urgências dialíticas, que é o tema do nosso podcast. A gente tem edema pulmonar, hipertensão severa incontrolável, né, que refratária no contexto de uma sobrecarga de volume, hipercalemia grave ou refratária, né, junto com a hipervolemia, é uma das causas mais comuns que aparece para a gente na emergência. Outros distúrbios eletrolíticos, ácido base, refratários, como cálcio, magnésio, pHs muito baixos, né, pH menor do que 7,1, exceto em condições que a acidose consiga ser resolvida rapidamente, como uma CAD, e algumas overdoses, né? Então a gente vai explicar mais à frente cada uma dessas indicações, mas já deixem anotado essa lista de indicações de urgência dialítica. Beleza, então vamos lá. Uma das coisas interessantes da urgência dialítica é primeiro identificar ela. Mas, diferente de um infarto que o paciente chega com dor torácica, diferente de uma sepse que tem uma história de febre, que é do estado geral, diferente de uma insuficiência respiratória aguda que o paciente não consegue respirar na sua frente, a insuficiência renal aguda já não chega dando as caras. A gente tem que procurá-la. O que pode nos fazer pensar em uma insuficiência renal aguda e uma possível urgência dialítica no contexto de emergência? Então, cuida no inglês, né? First things first. Então, primeiro de tudo, quando você recebe um paciente que tem qualquer sinal ou sintoma, uma síndrome urêmica, alguma coisa que te acenda uma luz para uma falência renal, a primeira coisa que você vai se perguntar é: existe algum risco imediato à vida? Alguma coisa que eu precise resolver agora? Por exemplo, uma hipercalemia que precisa ser corrigida de imediato, uma alteração eletrocardiográfica, um tamponamento cardíaco. Se não tem nada ameaçador à vida, o meu próximo passo é estabelecer qual é a causa dessa minha disfunção renal, né? Determinar se ela é aguda, se ela é crônica, e identificar qual é a causa relacionada, por que esse paciente desenvolveu essa lesão renal. E essa identificação de qual paciente é suspeito para lesão renal, ela é feita, né, através de história, exame físico, exames laboratoriais. E aí, a partir daí, você vai associar aos achados de uremia, hipervolemia e outras complicações que a insuficiência renal traz. E esses pacientes que vão chegar para o seu departamento de emergência, eles podem apresentar até 2% das suas admissões, né? 2% das suas admissões hospitalares podem ser de insuficiência renal aguda. Então, é bastante se a gente pensar no todo, né? Então, tem alguns exames que a gente pode, né, fazer para ajudar nessa suspeita clínica, né? Se eu estou com essa suspeita do paciente com IRA, quais são os exames que eu posso solicitar já de imediato? Um eletrocardiograma e um potássio sérico, se eu estou suspeitando de uma hipercalemia, por exemplo. Um raio-x de tórax, se o paciente chegou com dispneia ou com alguma suspeita de uma congestão pulmonar, né, um quadro de edema pulmonar. Um hemograma, bioquímica geral, incluindo os principais eletrólitos, o cálcio, o magnésio, exames para avaliar distúrbios de coagulação, anemia, uma plaquetopenia. E, assim, a maioria das informações de maior gravidade que você consegue, né, imediata, é uma gasometria beira-leito. Você faz uma gasometria beira-leito, você já tem ali de cara um valor de pH, você já vê se o paciente tem uma acidose, se é uma acidose grave, você já vê qual é o valor do potássio, você já vê outros eletrólitos, né, se for uma gasometria mais completa, né, um cálcio, além, inclusive, de uma aproximação ali do valor da sua hemoglobina, né? E lembrar também que essas alterações laboratoriais, né, como anemia, acidose, hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia, outros distúrbios eletrolíticos, eles podem, né, acontecer nessa lesão renal aguda precoce ou em até 10 dias do início da lesão, né? Mas eles realmente são mais bem tolerados nos pacientes que já têm DRC instalada. Os pacientes que têm um quadro mais agudo, eles toleram bem menos essas alterações eletrolíticas mais agudas, né?
Muito bom, Paty. Eu queria reforçar aqui para o ouvinte que, diferente da insuficiência respiratória aguda, da sepse, que a gente depende de exame físico, história e sinais vitais bem rapidamente para dar o diagnóstico e as condutas, caso da insuficiência renal aguda, a gente precisa ir ativamente atrás de alterações laboratoriais que vão nos ajudar a estabelecer o diagnóstico e conduta. E como a Paty falou, é um monte de exame porque as manifestações podem ser das mais diversas, não é só ureia e creatinina. Um monte de coisa envolvida. Mas então vamos tentar sistematizar. Temos várias urgências que o ponto final é a diálise. Vamos falar então de cada uma. Vamos começar pela que mais me assusta, no meu ponto de vista, que é a hipercalemia. Como que eu identifico hipercalemia? Pronto, como eu falei no começo do nosso podcast, tanto a hipercalemia quanto um paciente com edema agudo de pulmão hipervolêmico são as causas mais comuns que chegam no nosso departamento de emergência e são as causas que vão matar meu paciente mais rápido, com urgência dialítica. Então, hipercalemia é realmente a causa, inclusive uma das mais fáceis de identificar e a causa mais grave que pode matar meu paciente mais rápido, né? Ela é uma indicação bem comum para diálise de emergência e ela própria é uma emergência ameaçadora à vida, né, nos pacientes não dialisados, sejam eles com insuficiência renal aguda, sejam eles com insuficiência renal crônica, né? A gente pode encontrar hipercalemia, inclusive, nos pacientes que já dialisam, os pacientes dialisados, que não seguem as recomendações dietéticas passadas pelos nefrologistas, e naqueles que faltam as sessões, né, que tem alguma disfunção no acesso vascular, que ficam mal dialisados, não conseguem concluir a diálise no tempo correto, então podem aparecer nesses pacientes também, né? Inclusive podem aparecer nos quadros de pacientes com rabdomiólise, sepse ou pacientes com acidose grave. E por que essa hipercalemia ela é tão perigosa, né? Porque ela pode ser completamente assintomática até que ela tenha efeitos cardíacos graves se desenvolvendo, né? E qual a minha maior preocupação da hipercalemia no contexto do paciente crítico? É a parada cardiorrespiratória, né? Que é a maior emergência médica que a gente pode ter. É o ponto final, o fim de linha do nosso paciente é a parada cardiorrespiratória. Então, é importante salientar que os pacientes já com DRC dialíticos, pacientes que já dialisam, eles toleram hipercalemias bem altas, né? Bem assustadoras realmente, de 6, 7, 8, eu ouvi dizer até que 9, né, Adriel? Valores até bem altos, acima pois de... 9,8. Pronto, acima de 9 são valores bem assustadores, mas eles toleram bem mais do que os pacientes agudos, né? Sem nenhum problema. Mas a gente tem que corrigir de toda forma, porque, enfim, eles podem gerar problemas graves, né? E quais são os achados do eletrocardiograma que eu vou ter nesses pacientes com hipercalemia? Em alguns casos, ele pode ser completamente normal, mesmo quando a hipercalemia é grave. E isso não exclui a possibilidade de gerar repercussões mais graves para o meu paciente, né? O eletro ele tem uma relação apenas superficial com o nível do potássio sérico. A gente tem essa noção de que quanto mais alto o potássio, mais grave o meu eletro, mas não é assim, certo? E aí, quando é que eu devo me preocupar com os valores de hipercalemia no paciente agudo? Se a hipercalemia for acima de 6,5, por exemplo, devo me preocupar. Se a hipercalemia for associada com distúrbios de condução cardíacos, né? Alterações eletrocardiográficas, eu também devo me preocupar. Uma hipercalemia acima de 5,5 numa lesão tecidual, tipo rabdomiólise, num paciente com hemorragia digestiva alta, por exemplo, né? São condições que eu preciso realmente ficar mais atento e tentar corrigir o mais rápido possível, né? E é importantíssimo lembrar que um ECG normal não descarta a necessidade de confirmar o nível sérico do potássio pelos exames laboratoriais, certo? Eu preciso fazer, mesmo que o meu eletro venha normalzinho. Então, por isso, todos os pacientes devem ter o seu nível sérico de potássio mesurado e todos com hipercalemia devem estar rigorosamente monitorizados, porque eles podem fazer arritmias e podem levar à parada cardiorrespiratória. Mas, afinal, quais são essas alterações eletrocardiográficas que podem aparecer? Lembrando que são alterações que evoluem de forma gradual, elas não aparecem de uma hora para outra, não vai sair de um sinusal para um ritmo sinusoidal, né? Então, a gente vai começar ali com encurtamento do intervalo QT, evoluindo para uma onda T simétrica, apiculada, prolongamento do QRS, encurtamento do intervalo PR, onda P achatada, e se você não fizer nada, ele pode evoluir para um padrão sinusoidal e aquele eletro que você olha para o monitor e vê que tem que checar o pulso, saber se o paciente ainda está vivo, porque esse ritmo sinusoidal ele é um ritmo preparado, né? Então, depois desse ritmo, pode esperar, se você não fizer nada, que o próximo passo é parada cardiorrespiratória.
E Paty, me diga uma coisa, quais são minhas possibilidades para tratar esses pacientes, então, antes de fazer a diálise? Tem bastante coisa que a gente pode fazer, né? Essa necessidade de urgência do tratamento, ela deve ser guiada principalmente pela gravidade do eletro, pelo grau de cronicidade da elevação do potássio, né? Se for uma elevação mais rápida, se for uma elevação mais lenta, e pela presença de doença cardíaca, né? São as 3 condições que eu devo me atentar. Tem 4 estratégias de tratamento, certo? Eu vou citar primeiro aqui para vocês já irem absorvendo, depois a gente vai destrinchar cada uma delas. A primeira estratégia é antagonizar os efeitos desestabilizadores da membrana, né, pela hipercalemia. Outra estratégia é translocar o potássio do extra para o intracelular, que aí entra a glicinsulina, entra salbutamol, bicarbonato, né, vamos já falar individualmente sobre eles. Uma terceira estratégia é remover o potássio do corpo, né, como furosemida, Sorcal, por exemplo. E uma quarta estratégia, tratar a causa subjacente, né, uma toxicidade por digoxina, uma hidrocortisona para uma crise addisoniana, uma descontinuação de medicamentos. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um desses tópicos que eu passei para vocês, começando pela estabilização da membrana. Situações onde a cardiotoxicidade precisa ser revertida imediatamente, por exemplo, quando tem uma alteração eletrocardiográfica ou um comprometimento hemodinâmico, nosso padrão ouro é o gluconato de cálcio, a 10%. A gente vai fazer ele EV, tá? Por 2 minutos, 1 a 2 ampolas. Em crianças, essa dose é de 2 ml por quilo e ele pode ser repetido após 5 minutos se necessário. O efeito dele é rápido, geralmente ele ocorre em menos de 3 minutos. Então você faz ali o bolo de gluconato de cálcio, observa a monitorização eletrocardiográfica. Não melhorou, 5 minutos depois você pode repetir a dose. O cálcio, nesse caso, ele vai atuar antagonizando os efeitos de membrana da hipercalemia, né? Ele vai estabilizar a membrana para evitar que o seu paciente entre no ritmo preparado, como a gente falou anteriormente. Sempre monitorar o seu resultado pelo eletro. Vai fazendo o gluconato, vai repetindo o eletro, vai avaliando o monitor do seu paciente, tá? E não misturar a administração dele com a administração de bicarbonato. Cuidado com o cálcio desse paciente. É isso que a gente faz para estabilizar a membrana. Lembrando que o gluconato de cálcio ele não vai baixar o valor do seu potássio. Ele vai estabilizar a membrana para evitar que esse paciente entre num ritmo de parada, por exemplo, por causa da hipercalemia. E aí o que a gente tem de medicação para jogar o potássio para dentro da célula, né? Diminuir o nível sérico do potássio. A gente tem algumas medicações. A insulina é uma delas, né? A insulina, quando a gente faz a infusão dela junto com a glicose, né, que é a que a gente chama de solução polarizada, você vai fazer 10 unidades de insulina regular com 50 gramas de 5 ou 10% de glicose, né? Aquela glicosezinha que a gente entrega para os pacientes quando o paciente faz hipoglicemia. Pronto, você vai pegar 50 gramas de 5 ou 10% de glicose, vai juntar com 10 unidades de insulina regular e vai fazer para o seu paciente em cerca de 20 a 30 minutos. É um dos tratamentos mais bem definidos para promover um controle da hipercalemia. E essa infusão de glicose que a gente faz, ela é feita, na verdade, para prevenir a hipoglicemia que a insulina EV causa, né? Lembrando que a insulina ela vai desviar temporariamente o potássio do espaço extra para o espaço intracelular, diminuindo o nível sérico do meu potássio, e ela vai levar cerca de 30 minutos para começar a fazer efeito. Tá? A gente tem que ter cuidado nesse caso com o hipervolume, para a gente não fazer volume demais no nosso paciente, principalmente se ele já tiver com sobrecarga de volume. E se o seu paciente já tem hiperglicemia, uma glicemia muito alta, uma glicemia acima de 200, não tem por que você administrar a glicose junto com a insulina, você pode fazer só a insulina, né? Tanto pelo risco de piora da hiperglicemia, né? Quanto porque a hipertonicidade, que você vai fazer a glicose, vai gerar uma hipertonicidade extracelular, ela leva um deslocamento de água livre, movendo o potássio de fora para fora da célula, né? Que é o que a gente não quer. Então, essa glicemia, se o paciente estiver com glicemia muito alta, não precisa fazer, basta a insulina, né? E essa glicemia ela tem que ser verificada de hora em hora, por 1 a 3 horas, tá? Para a gente ter certeza que você não mexeu em níveis críticos dessa glicose. Outra coisa que a gente pode fazer para baixar o meu nível sérico do potássio é o beta-agonista, né? O beta-agonista já tem um efeito bem documentado na literatura. É indicado você fazer nebulização com salbutamol por 1 hora, e essa medida vai jogar o meu potássio para dentro da célula. E ele vai promover uma rápida melhoria na concentração do meu potássio sérico que está alto. Esse início de ação ele vai de até 30 minutos,
e ele consegue se manter aí por até 2 horas ou até mais. Não tem efeitos colaterais, né, exceto por um ataque cardíaco, e você pode usar em pacientes com doença cardíaca, inclusive, né, que tem aquela lenda que o paciente, inclusive, chega dizendo, não, eu tenho alergia à bombinha, tenho alergia à nebulização, tenho alergia a salbutamol. Na verdade é porque ele faz taquicardia, mas não tem problema, você pode fazer nos pacientes, inclusive com doença cardíaca. Outra medicação que a gente pode fazer para baixar o meu nível sérico de potássio é o bicarbonato, mas ele, na verdade, ele já tem ali uma eficácia mais questionada, né? Ele parece ser menos eficaz em desviar o potássio para dentro da célula do que se imaginava antigamente, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado nos pacientes com insuficiência renal aguda pelo potencial de causar sobrecarga de volume. Essa sobrecarga, além da sobrecarga de volume, pode provocar um tétano hipocalcêmico, né, ou até mesmo convulsões, que é o tétano que a gente chama pela baixa do cálcio pelo uso do bicarbonato. Então, fiz ali meu bicarbonato na tentativa de jogar meu potássio para dentro da célula, mas na verdade eu fiz foi baixar o meu cálcio e posso gerar um tétano hipocalcêmico. Ele seria tratado, esse tétano hipocalcêmico, também com gluconato de cálcio, né, 10 a 20 ml EV a 10%, mesma dose que a gente faz para estabilizar a membrana. Tá? A dose do bicarbonato nesse caso varia de 50 mEq por litro e fontes que falam até 150 mEq por litro. Né? A infusão dele é infusão lenta, né? Tem um início de ação rápida, né? De 5 a 10 minutos você já tem o início de ação do bicarbonato, e ele tem realmente essa eficácia questionada. Tá? Ele é bem mais eficaz nos pacientes que têm acidose e hipercalemia junto. É mais fácil a gente conseguir um efeito melhor nesses pacientes que têm essas duas condições. Outra medicação que a gente pode fazer, na verdade, para eliminar o meu potássio do organismo, tem duas, na verdade. Para eliminar o potássio do organismo é o Sorcal e os diuréticos. O Sorcal, ele vem da família dos trocadores de cátions gastrointestinais, né? Ele vai funcionar como uma resina de troca iônica de ligação com potássio, e não é bem claro o benefício deles, né? Parece ser só marginalmente eficaz nessa situação de eliminar o potássio por meio das fezes, e ele tem sido associado a alguns relatos de necrose intestinal. Então, assim, além de ele ser lento, ele é lento no início de ação e ele tem efeitos adversos. Então, na prática, a gente sabe que a gente não usa no nosso departamento de emergência, né? Mas é importante que a gente saiba que ele existe e que ele tem esse efeito. E os diuréticos, também, que são outras medicações que a gente pode usar para eliminar o potássio do corpo, como representante da furosemida. A gente pode fazer na dose de 40 a 80 mg EV, a gente vai falar um pouquinho mais para frente dela. Vai agir em 15 minutos e o tempo de ação é enquanto durar a diurese dele, né? Dependendo da função renal do paciente. Ele vai funcionar fazendo a excreção urinária de potássio. E eles podem ser usados em pacientes que ainda têm função renal residual e ainda urinam, porque não adianta fazer furosemida no paciente que não urina. Né? Você não vai conseguir eliminar o potássio se ele não urina mais. Então, lembrando que um paciente que esteja em uma parada cardíaca, um paciente renal, dialítico, entrou em parada cardíaca, sempre presumir que a causa pode ter sido uma hipercalemia. E ele vai sempre receber um cálcio EV empiricamente durante a parada, né, como uma das causas aí dos 5H e 5T de parada. É importante frisar também que o tratamento da hipercalemia no paciente dialítico, paciente que já tem DRC, ou no paciente com insuficiência renal é bem semelhante, né, ao paciente que não tem insuficiência renal. A única diferença que a gente tem que ter cuidado é que nos pacientes dialíticos a gente tem uma atenção especial para evitar o excesso de volume e uma hipocalcemia sintomática. Tá? É só essa atenção que a gente tem. Mas o restante, o tratamento é o mesmo. As intervenções agudas são temporárias, né? Somente temporárias, e a diálise a gente tem que instituir o mais rápido possível, tá? Porque aquele potássio que você colocou para dentro da célula, tal hora ele vai voltar para fora da célula, tá? Essas medicações que a gente falou aqui são tratamentos temporários. É isso aí, pessoal. Eu sei que foi bastante coisa agora, mas toma um bom tempo nessa parte. Eu sugiro que, se você ficou com dúvida, volta, ouve de novo. Hipercalemia mata e é uma causa reversível. Tem que saber esse tratamento para qualquer plantão que você for dar, porque você nunca sabe quando que vai chegar o paciente com insuficiência renal. O paciente séptico pode ter insuficiência renal com hipercalemia. O paciente com insuficiência respiratória pode ter insuficiência renal com hipercalemia. O paciente infartado pode ter insuficiência renal com hipercalemia. Então, assim, é uma coisa importante de saber como tratar para poder saber como salvar uma vida nesses casos. Isso que a Paty falou é muito importante. Um paciente que está com hipercalemia, com insuficiência renal aguda, que para,
esse paciente no seu atendimento à parada cardiorrespiratória vai receber gluconato de cálcio EV, porque pode ser que você reverta a PCR dele dessa forma também. Então vamos lá, dando sequência aí, gente. Quanto à uremia, Paty, o que me chama atenção no paciente que está com esse quadro? Tem alguma coisa que eu possa fazer? Como é que funciona para a uremia agora? Então, o paciente que está evoluindo com a perda de função renal, ele progressivamente vai evoluir para uma síndrome urêmica. Então, a uremia é uma síndrome clínica que resulta dos efeitos adversos da insuficiência renal aguda nos outros sistemas e órgãos. Então, o paciente desenvolveu insuficiência renal aguda, começou a ter efeitos dessa lesão renal aguda em outros órgãos e sistemas, e a gente tem a síndrome urêmica. E no contexto da emergência, tem algumas condições que chamam a atenção no paciente com uremia. A uremia é um mundo de coisas, mas no contexto da emergência, o que é que a gente precisa procurar? No sistema cardiovascular, eu acho que é o sistema que a gente mais tem alterações relacionadas à uremia. Ele pode se apresentar, um paciente pode se apresentar com a pericardite, por exemplo, a famosa pericardite urêmica. Pode vir ou não com tamponamento cardíaco, que nesse caso o POCUS beira-leito vai ajudar muito para a gente identificar esse tamponamento cardíaco. A gente sabe que o POCUS no choque obstrutivo, ele é um dos melhores, um dos melhores para a gente identificar o choque obstrutivo e que realmente me ajuda ele a diminuir a mortalidade, porque é uma coisa que eu consigo identificar ali na hora, beira-leito, Sem o POCUS, dificilmente vou identificar rápido um tamponamento cardíaco, que é aquele líquido que fica ao redor do coração e não deixa o meu coração bater adequadamente. E além disso, a gente pode ter hipertensão, sobrecarga de volume em decorrência da uremia e a partir daí as consequências dessa sobrecarga de volume. No sistema pulmonar, que a gente tem que chama atenção na síndrome urêmica, Alguns achados: pleurite urêmica, que pode ou não vir acumulada de líquido pleural, e aqui também, mais uma vez, o POCUS vai me ajudar, Pacientes que têm derrame pleural, a gente consegue identificar facilmente com o ultrassom beira-leito, ali na janela do PLAPS Point, a partir do protocolo, e a gente vai ver realmente se o paciente tem derrame pleural, se não tem, se é bilateral, se não é, que a gente consegue identificar facilmente, às vezes o raio-x não consegue ver bem esse derrame pleural. E, além disso, edema pulmonar, outra condição que também pode ser associada a uma uremia, e a gente vai já falar sobre o edema pulmonar, Eu não vou nem entrar em detalhes dele agora, porque edema pulmonar é um mundo. Pacientes que têm sonolência, coma, convulsão, rebaixamento sensório, pode ser relacionado à síndrome urêmica. Pode ser um mundo de coisas também, mas também pode ser relacionado à síndrome urêmica. É importante que a gente coloque isso no nosso diagnóstico diferencial. Inclusive, lembrar que existe a encefalopatia urêmica. Tá? E tem outros sintomas associados, como náuseas, vômitos, pancreatite em decorrência da uremia. Ele acomete realmente todos os órgãos e sistemas. E por último, mas não menos importante, os distúrbios da homeostase, como desbalanço de sódio, uma hipercalemia, hipocalcemia, uma hiperfosfatemia, hipermagnesemia. São distúrbios da homeostase também relacionados à elevação da ureia no paciente. Então, podem ser sinais e sintomas bem inespecíficos e bem gerais, que podem aparecer em vários pacientes com várias outras condições. Por isso que a gente precisa realmente excluir as outras causas, Fazer os nossos diagnósticos diferenciais antes de começar a diálise, principalmente se eu não tiver outras indicações. Então, o paciente só tem aquele sintoma inespecífico, que pode ser uremia, mas pode ser outras mil coisas, não tem indicação de eu começar a diálise só por causa disso, isoladamente. A gente precisa buscar outras causas que justifiquem eu iniciar a minha diálise. Rebaixamento do sensório, por exemplo, é um mundo de diagnósticos diferenciais. Não posso dizer que o paciente está rebaixado isoladamente só por uremia. Eu preciso buscar outras causas que justifiquem que esse paciente realmente é um paciente que precisa de diálise. Mas, por exemplo, um paciente com atrito ou um derrame pericárdico, por exemplo, no contexto de uma uremia, a gente realmente tem que instituir uma diálise nele. Cuidado, inclusive, com esses pacientes com tamponamento cardíaco, que se você fizer uma diálise nele, tirar líquido do intravascular, você vai ter um problema. O paciente vai chocar aí na sua cara. Então, se ele já não estiver chocado.
Então, cuidado só com esses pacientes tamponados para iniciar a diálise imediata. Primeiro você tem que corrigir o tamponamento dele para depois iniciar a diálise. Algumas condições, né, podem ser monitoradas se tem melhora ou se não tem melhora depois do início da diálise. É importante a gente ficar monitorando, né, esses acometimentos sistêmicos. E outras condições podem ser tratadas mais especificamente, né, como os distúrbios de coagulação, alguns distúrbios da homeostase, né, disfunções plaquetárias, sangramentos. Isso a gente pode atuar mais especificamente se for em decorrência da uremia. Certo, Paty. Dá para ver aqui, então, que a uremia, né, a síndrome urêmica é uma síndrome dentro da síndrome. Então, você tem uma insuficiência renal aguda levando a uma uremia. Então, assim, de novo, daria para fazer um podcast só sobre uremia. E você percebe que você vai ter sintomas muito inespecíficos, né? Por exemplo, sistema nervoso central, que nem você falou, com rebaixamento, sonolência, coma, convulsão. O que é isso? Pode ser sepse, pode ser uma própria epilepsia primária, né? Então a gente tem que sempre estar associando o que a gente está vendo com o que a gente está procurando, né? O paciente tem uma insuficiência renal aguda, está com uma ureia muito aumentada, tem um derrame pericárdico, um derrame pleural, fazendo rebaixamento de nível de consciência, apresentando convulsão. Será que esses sintomas de sistema nervoso central que ele está tendo não são decorrentes da uremia? E aí será que o tratamento do meu paciente, então, não seria a diálise, em vez de eu ficar procurando outras causas? Então, é sempre... a gente tem que entender o todo do paciente, não dá para ficar olhando só para a ureia, só para a creatinina, só para o sistema nervoso central, tem que ver como um todo. Mas então, dando sequência aqui, Paty, e a hipervolemia? Como é que esse paciente com hipervolemia vai se apresentar para mim? Show! Então, hipervolemia, como a gente falou anteriormente, junto com a hipercalemia, soma as causas mais comuns que vão aparecer no seu departamento de emergência, que vão requerer uma diálise mais imediata no seu departamento de emergência. E pode acontecer, inclusive, como uma apresentação inicial, paciente com hipervolemia, ou nos pacientes que já dialisam, os pacientes que já são DRCs, que fazem uso indevido de líquidos e sal, que acham que é besteira essa história de restrição de sal e não se importam, acabam chegando hipervolêmicos no departamento de emergência, e os pacientes que são pouco tolerantes, né, a poucos acréscimos de volume. Então, o nosso paciente pode ser tanto paciente mais agudo quanto paciente mais crônico. E nos pacientes que já têm lesão pulmonar aguda, aquele paciente com balanço hídrico mais positivo, pela infusão de antibióticos e medicações, eles podem ser pouco tolerantes à expansão de volume, né, acabar evoluindo para edema pulmonar também, os nossos pacientes internados, né? E, sim, os pacientes com insuficiência renal aguda e hipoxemia, devido a um edema pulmonar, geralmente necessitam de diálise, né? Isso é um fato. É a maneira mais eficaz de eu secar esse meu doente. Alguns pacientes podem responder a um tratamento de emergência, mas provavelmente eles serão refratários e vão acabar na máquina de diálise, de toda forma. E quando é que eu vou pensar em hipervolemia no paciente já crônico, por exemplo? Paciente que tem uma história recente de dispneia paroxística noturna, paciente com ortopneia, pode já sugerir uma sobrecarga de volume. Mas o exame físico vai me ajudar muito, né? Ele vai me dizer muito sobre o status de volume desse paciente. Hipertensão, estertores, edemas periféricos, distensão de veia jugular já podem sugerir sinais de hipervolemia, de sobrecarga de volume. E mais uma vez aqui o POCUS entra em ação, né? Nos pacientes com hipervolemia, o que é que eu posso encontrar? A gente vai encontrar as famosas linhas B pulmonares, né, que são aquelas linhas verticais que partem da minha linha pleural e vão até o final da minha tela, como se fossem uns sabres de luz mesmo, né, bilateralmente, porque é uma condição sistêmica, não vai me apresentar só unilateralmente, a gente vai encontrar realmente dos dois lados. E, além disso, um paciente com veia cava, né, na janela subchifóide, uma veia cava túrgida, com pouca variabilidade, né, o paciente está com gesto. E, além disso, a hipervolemia ela é muito responsável pela hipertensão severa, né, hipertensão mais grave, porque a pressão sanguínea ela é volume dependente nos pacientes dialíticos. Então, essa hipertensão pode levar a IC congestivo e a edema pulmonar. Então, ficar atento a essas duas condições. Nos pacientes que têm hipertensão, no contexto do edema pulmonar, no contexto do paciente congesto, o tratamento deve ser imediato, né? Deve ser feito de preferência intravenoso, com nitrato, nitroprussiato de sódio,
né, que só um cuidado com o niprid e a toxicidade pelo cianeto, né, não sei se vocês já viram, eu já vi acontecer, a gente acha que é uma coisa de livro, mas acontece, tá? E o tridil, né, ele tem um início de ação rápido, tridil EV, e ele é muito bom porque ele é facilmente titulável, né, então você começa o tridil, que ele vai agir ali diminuindo a pré e a pós-carga do seu paciente, pode ser facilmente titulado de acordo com a pressão, tem que colar realmente no paciente, não adianta você ligar o tridil no paciente com edema agudo de pulmão e tomar um café e voltar meia hora depois. Se o paciente precisa realmente de uma monitorização mais rigorosa, precisa de uma pressão de 5 em 5 minutos, de 10 em 10 minutos, para ver realmente se ele não fez hipotensão pelo uso do tridil EV. Tá? Lembrar de não usar se o paciente estiver hipotenso, né, obviamente. E outra opção seria associar com a VNI, né? A VNI ela vai ali agir reduzindo o retorno venoso, melhorando o meu quadro de congestão, pode inclusive evitar uma possível intubação no caso das dispneias mais exacerbadas, né? Então, quantos pacientes a gente já escapou da intubação usando a VNI, com edema agudo de pulmão, né? Então, VNI e tridil aí salva o seu paciente, precisa de mais nada não. E a gente deve preparar a diálise o quanto antes para esses pacientes, porque é a maneira mais eficaz de reduzir o volume, principalmente os pacientes que não têm mais função renal residual, né? Então, diálise para eles o mais breve possível. O que a gente pode fazer para evitar? Aí realmente é tentar diminuir a mão dos fluidos do paciente crítico, né? Evitar corre aí 1000 ml de soro inicialmente, né? Que a gente faz muito, evita fazer isso, porque a gente sabe hoje que cada vez mais a gente tem sido mais conservador com o uso de volume nos pacientes. A gente sabe que soro também é uma medicação, né? Então não é um sorinho que vai resolver a vida do seu paciente. O soro não é água para ficar tomando aí, né? Exatamente, soro não é água, né? Então a gente tem que ter todo esse cuidado com o manejo desses pacientes com lesão renal, do manejo deles, do manejo com os fluidos, né? E me diz uma coisa, Paty, eu faço furo para esse meu paciente, tá hipervolêmico? Então, polêmico. O uso de diuréticos, na verdade, no paciente com insuficiência renal aguda, ele não é inerente de riscos, né? Antigamente a gente via muita receita de bolo, né? De fazer furosemida, paciente com edema agudo, furosemida para ele, independente do que ele tenha, independente de qual seja o quadro, né? A gente tem que ter cuidado realmente de atentar se o paciente realmente está hipervolêmico, de fato, se ele não está normovolêmico, se ele não está até mesmo hipovolêmico, que a furosemida não cabe nesse caso, né? E a gente deve fazer furosemida EV no paciente com sobrecarga de volume, sabendo que ele vai ter um efeito mínimo na maioria dos pacientes que já dialisam. Os pacientes que dialisam cronicamente e agudizam, a maioria deles não tem função residual renal, então eles não tem mais diurese. Então não tem sentido eu jogar furosemida nesses doentes, né? Se o paciente ainda tiver ali uma função renal residual, você quiser fazer furosemida, ele realmente está hipervolêmico, a dose que você pode fazer vai de 80 até 200 miligramas, é o teto de furosemida. É uma tentativa de estimular a diurese e melhorar essa hipervolemia do paciente. Lembrando sempre de monitorizar o ECG e os níveis de potássio sérico, né? A gente já viu que a furosemida ela vai eliminar o potássio pela urina. Isso pode baixar os meus níveis de potássio sem saber em que valor está inicialmente. Eu posso fazer uma hipocalemia aí nesse paciente, né? A hipocalemia grave também é um problema, tá? Não só a hipercalemia. E ainda, né, existe ainda o risco do uso da furosemida e da ototoxicidade. Ô, Paty, me diga uma coisa, quando a gente está estudando urgência dialítica na faculdade, às vezes usam um mnemônico para a gente memorizar elas, que é o A, E, I, O, U. Cada letra seria uma urgência, A de acidose, E de eletrólitos, sendo esse a hipercalemia, I de ingesta de toxinas, O de overload em inglês, que seria a hipervolemia, e U de uremia. Até aqui a gente falou de três, né? A hipercalemia, a uremia e o overload, aí a hipervolemia. A gente não vai falar de ingesta de toxina aqui, porque eu vou fazer um episódio de um podcast só disso, mas eu queria que você me falasse da acidose. O que você pode me dizer sobre ela, Paty? Acidose, então. Acidose metabólica severa, grave, no paciente com insuficiência renal aguda é uma indicação de hemodiálise emergencial, certo? Isso é um fato. Principalmente se já tiver sobrecarga de volume ou hipocalcemia, né? Por quê? Porque o paciente vai ter um risco de tétano e convulsões se eu fizer bicarbonato nele, por exemplo. Então, paciente com pH lá embaixo, uma acidose metabólica lá, grave mesmo, você vai
pensar o que? Posso fazer bicarbonato? Não posso. Se eu fizer bicarbonato, o paciente já tiver uma hipocalcemia, posso realmente precipitar um tétano hipocalcêmico, né? E aí, se a gente for fazer realmente o tratamento da acidose metabólica com suplementação de bicarbonato, a gente tem que ter 2 cuidados. O monitoramento do volume administrado, porque o bicarbonato é administrado com sódio, né? Bicarbonato de sódio, e esse aumento de sódio, ele exacerba a expansão de volume e a hipertensão que geralmente o paciente já tem, o paciente com DRC, né? E o outro cuidado é dos valores de cálcio, como eu falei para vocês, né? Que aí existe o risco realmente do tétano hipocalcêmico, né? O nosso objetivo nesse caso é manter o bicarbonato acima de 20, 22 e o pH acima de 7,2. Esse valor de pH é porque existe realmente, os estudos falam, né, que o pH menor do que 7,1, e a gente vê na prática, ele está ligado ao risco de arritmias, de instabilidade hemodinâmica, com redução da contratilidade do VE, vasodilatação, etc. E realmente acontece, né? A gente vê que isso acontece na prática. E essa questão do tétano hipocalcêmico, inclusive peguei um paciente semana passada que fez uma pseudoconvulsão com opistótono por hipocalcemia, né? O paciente tinha feito hemorragia digestiva alta e aí ele fez muitos e muitos concentrados de hemácias, muitos plasmas, muitas plaquetas, e aí realmente ele fez uma hipocalcemia e na hora de entubar ele fez como se fosse um opistótono e eu fui olhar o cálcio dele no chão, acho que o cálcio iônico dele, não lembro, acho que 0,6 talvez, muito baixo. Nossa. E aí, caramba, eu nunca tinha visto realmente ao vivo e a cores, mas realmente acontece, tá? E acontece, é bastante comum se a gente pega valores mais baixos de cálcio. Muito bom. Paty, muito obrigado mesmo por vir aqui compartilhar com a gente seu conhecimento. Me diga aí, onde é que o pessoal consegue te encontrar nas redes sociais? Então, redes sociais, vamos lá. Tem o Instagram, né, que é @PatyLopesG, que é Paty com Y, né? Que de vez em quando eu coloco umas coisas legais aí da minha vida de emergência. Eu tô com uma página no Instagram minha, né? Que eu tô tentando alimentar ali devagarinho. Na pandemia não me deixou fazer isso, mas eu tô retornando às atividades, que é o @emergencia.crash, né? Que eu tô tentando retomar aí as postagens. E eu tenho a página do Emergency Talks, né? @emergency.talks, que a gente tem os nossos cursos aí pelo país. Tem o nosso podcast que eu faço junto com o Sama e a Bianca, né? Que é o Cenário de Emergência, que inclusive tem um... Muito bom esse podcast. Inclusive são 2 episódios muito bons, né? Com o nosso amigo Adriel, excelentes. E é isso. Assistam aí o nosso... escutem o nosso podcast também, que tá bem bacana.